Bom dia a todos. Segunda-feira, semana começando, né? Novas possibilidades, perspectivas, uma semana inteirinha aí para a gente trabalhar, realizar, conquistar, viver. Ontem à noite eu fui na AEC, Associação Espírita Kardecista de Itaquaquecetuba, e o meu tema ontem foi cuidar do corpo e do espírito, justamente sobre isso, né? Não cuidar demais do corpo, não cuidar demais do espírito, mas ter um equilíbrio entre o cuidar do corpo e do espírito. E esse cuidar tem muito a ver, né, com as práticas diárias que a gente tem. A gente precisa estabelecer algumas práticas terapêuticas, vamos dizer assim, que é ter o tempo para você pensar, refletir, encontrar amigos, conversar com os amigos, fazer um passeio, bater um papo, estar perto de gente, né? Não estou falando assim virtualmente, não, gente mesmo. E sem o celular na mão, estar junto ali, conversando, batendo papo, dando risada, contando piada, se divertindo, sabe? Tirando da gente esse monte de preocupações e tensões que não vão resolver nada. E também não adianta a gente ficar indo na igreja católica, evangélica, no centro, no terreiro, na sinagoga, na mesquita, em qualquer local, todos os santos dias, se você no seu dia a dia não colocar em prática essa filosofia religiosa a qual você pertence, da caridade, do amor, do acolhimento, de se tornar uma pessoa melhor, de ser mais bondoso, ser mais caridoso com as pessoas, mais compreensivo com as pessoas, mais tolerante com as pessoas, entendeu? É dois opostos. Ou eu cuido demais do corpo a ponto de estourar, vamos dizer assim, a resistência física, ou eu abandono demais o corpo a ponto de criar outros problemas, ou eu frequento demais um segmento religioso, ou eu me afasto totalmente do sistema religioso. Eu preciso do equilíbrio, o caminho do meio, né? Como falava Buda, né? O caminho do meio é aquele caminho do equilíbrio. Você não pode ser você deve ser quente ou frio, mas não morno, mas também não exagero, né? O quente demais queima e o frio demais congela. Então eu preciso desse equilíbrio, dessa forma de agir de uma maneira mais equilibrada, mais tranquila, entendendo as minhas dificuldades, os meus problemas, redirecionando a minha vida para coisas que são mais profundas realmente. E uma das coisas é o autoconhecimento. Mas esse autoconhecimento, como é que a gente realiza isso? Como é que a gente chega a isso? É quando eu paro e começo a me perguntar quem eu sou, o que eu gosto, o que me faz bem, o que me realiza, o que, sabe, me traz sentido de propósito, de vida. Mas não é tudo isso baseado no pensamento de alguém, ou que um grupo fala, ou que uma rede social prega. Não, é eu comigo mesmo, é eu parar, tirar um tempo para mim, né? Fazer uma meditação, uma prece, escrever um pouco, olhar para mim e falar: e aí, quem é você hoje? O que você conquistou nos últimos anos? O que você anda fazendo? E fazer uma avaliação sincera, né? Correta, honesta da gente mesmo. Não se cobrar em excesso, mas também não se perdoar em excesso também. Ter um equilíbrio, né? Ter um equilíbrio. E esse equilíbrio muitas vezes a gente consegue com a gente mesmo, na nossa solitude, de pensar, de refletir, de analisar, mas também tendo pessoas próximas com quem a gente possa conversar, dialogar, trocar ideias, perguntar para eles: e aí, o que você acha de mim? Como é que eu tô? São coisas bobas aparentemente, mas que fazem uma diferença profunda na nossa existência, dá um equilíbrio maior na nossa vida, elimina bastante essa questão dos tormentos emocionais e mentais,
traz a gente para a realidade. Não pensar tanto no passado, nem tanto no futuro. Viver o agora, nesse momento, mas com planejamento, né? Planejar, olha, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, mas não fazer isso uma constante a ponto de você não vivenciar o hoje, não vivenciar o agora. Então, pensa bem nisso, né? Refletir, pensar, analisar, desfrutar da vida, compartilhar a vida, sorrir, contar uma história bonita, contar uma história engraçada, rir de si próprio, né? Agradecer a vida sempre, perdoar sempre que for possível, mas acima de tudo, né, viver a vida na sua maior plenitude possível. Uma ótima semana para vocês e que os bons ventos nos tragam alegrias cada vez maiores. Até mais.